Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, na graça do Senhor Jesus. Bem, gente, hoje nós veremos a continuação do conteúdo sobre o Oriente Médio, certo? No caso, nós vimos os tigres asiáticos e vamos continuar. Hoje veremos Japão e China. Esse estudo está da página 206 à página 209. Lembrando bem o seguinte, gente. O Japão, ele está localizado exatamente no local do epicentro do terremoto que ocorreu em março de 2011, tá certo? O local onde a usina de Fukushima se encontra, tá certo? Então é o seguinte, o Japão, ele está localizado, gente, em um arquipélago constituído de 4 ilhas, tá certo? Essas ilhas são as ilhas principais, que é Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, ou Kyushu, certo? Cerca de 3.000 ilhas menores ainda está localizada lá no Japão. Bem, gente, o Japão é um pequeno território e o relevo dele irregular são os fatores físicos naturais que dificultam o desenvolvimento da agropecuária no Japão. A atividade ela é praticada apenas em áreas de planície e algumas encostas das montanhas. O país não possui reservas relevantes de recursos minerais e energéticos e por isso ele precisa importar alimentos, matérias-primas e energia. Por outro lado, gente, o litoral extenso e recortado favorece o setor pesqueiro, que é muito importante no país. Seu território está localizado em uma área de formação geológica recente, que faz parte do chamado Círculo de Fogo, onde o choque entre as placas tectônicas é intenso, provocando terremotos, né? Que a gente já ouviu falar no tsunami, certo? E lá também tem atividades vulcânicas. Então, gente, em 2011, um terremoto ocorrido no fundo do Oceano Pacífico, ele gerou um tsunami que provocou a distribuição de cidades litorâneas e também a morte e o desaparecimento de milhares de pessoas. Além disso, gente, atingiu também a usina nuclear de Fukushima, causando vazamento de material radioativo que obrigou milhares de pessoas a deixar a área. Mesmo, gente, com as limitações físicas do terremoto e o desestabelecimento ou desestabilização financeira decorrente da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele se tornou uma das maiores economias do mundo e é um país com elevados indicadores econômicos e sociais. Entre os principais fatores que contribuíram para a recuperação do Japão no pós-guerra, destacam-se a ajuda financeira dos Estados Unidos, a mão de obra abundante e barata, grandes investimentos em educação, qualificação de mão de obra, desenvolvimento científico e de novas tecnologias. Ou seja, gente, é um país que ele investe
sabe, na educação, no desenvolvimento científico, enquanto o nosso país, o presidente, faz é tirar dinheiro para o desenvolvimento científico, para preparar cientistas, pessoas fazerem um doutorado, um PhD, tá certo? Então o que acontece? O país com isso perde. E esses alunos bons, assim, eles são chamados para outros países e simplesmente ficam trabalhando lá. Então, gente, tem muita coisa sobre o Japão, tá certo? Com relação à China, certo? A China, ele é o país, maior não, é o país que possui maior número de habitantes no planeta. É o mais populoso do mundo. Ele tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Isso de acordo com o censo de 2017, viu? Ele apresenta o terceiro maior território do planeta e tem uma história de mais de 5 mil anos. Até o fim da década de 1970, o país ele era visto, a China, viu, gente, como um país gigante, populoso, agrário e pobre. Entretanto, com o crescimento econômico bastante importante, em 2010 o país se tornou a segunda maior economia do mundo. Então, para entender esse crescimento, gente, vamos resgatar alguns aspectos da história recente do país. Durante o imperialismo do século XIX, a China ela foi alvo de interesse de Reino Unido, Rússia, França, Alemanha e Japão, que exploraram seus recursos naturais e se apropriaram de parte de seu território. A situação do país, gente, começou a mudar em 1949, quando as potências imperialistas elas foram enfraquecidas pelos custos da Segunda Guerra Mundial e perderam as condições de sustentar suas colônias na África e na Ásia, certo? Então, gente, hoje a China é uma das maiores potências do mundo, tá certo? Em 1960, a China ela rompeu com a União Soviética, isolando-se ainda mais. A década de 1960, ela foi marcada pela crise econômica que arrasou o país e também marcado pela Revolução Cultural, que foi um movimento liderado por Mao Tse-tung, certo? E muitos dos que discordavam dos ideais da revolução ou dos rumos estabelecidos pelo governo foram perseguidos, presos e mortos. A ditadura, gente, de Mao Tse-tung, ela criou as bases para o desenvolvimento econômico da China. Com a sua morte em 1976, o Deng Xiaoping ele assumiu o governo e deu início a reformas políticas e econômicas, certo? Então é isso aí, gente, viu? Por hoje tá bom, então vou enviar a atividade para vocês fazerem. Um abraço.